Fala galera da internet, mais um dia de quarentena. Vamos agora para a propriedade 2 de potência. Então a propriedade 2 na apostila fala que ao dividirmos potências de mesma base, conservamos a base, ou seja, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, aqui no exercício, no exemplo da apostila, ele deu o 2 elevado a 5 dividido aí por 2 elevado a 4. Vocês têm que entender que o 2 elevado a 5 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E que o 2 elevado a 4 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Outra coisa que vocês têm que saber para entender isso é algo bem fácil. Se você pegar R$ 2 e dividir para duas pessoas, vai dar R$ 1 para cada. Então, vocês têm que entender. 2 dividido para 2 dá 1. Essa barrinha aqui da fração é uma conta que a gente vai fazer, que significa divisão. Então, olhou essa barrinha, a conta que a gente tem que fazer é divisão. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vamos fazer as contas aqui comigo. Se eu pegar isso tudo e escrever dessa forma aqui, vamos ver se vai facilitar a vida da gente. Vou pegar esse 2 e dividir por 2. Vou escrever assim, 2 dividido por 2. Vezes, vou pegar esse 2 e dividir por 2. Então, 2 dividido por 2. Vou pegar agora esse 2 aqui e dividido por 2. Vou pegar agora também esse 2 aqui e vou dividi-lo por 2. Então, eu peguei esse 2 aqui, dividi por 2. Peguei esse e peguei esse, ok? 1, 2, 3, 4. Ficou faltando um 2 ali, não é isso? Então, eu vou escrever esse 2, não pode faltar ninguém. Então, aqui eu ainda multiplico por 2. Olha só, quanto que é 2 dividido por 2? Está aqui a resposta. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, 2 dividido por 2 dá 1 também. E aqui, 2 dividido por 2 dá 1 também. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes quem? Quem que sobrou aí? O 2. Quanto que dá isso tudo? Vocês sabem de cabeça quanto que dá isso tudo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, essa conta toda aqui vai dar 1. Isso tudo aqui deu 1. Vezes o 2 dá quanto? Dá o próprio 2. Então, olha só o que a gente fez. A gente, ao invés de fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32, e dividir por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, a gente preferiu fazer uma divisão que foi mais fácil. Só que mais fácil ainda do que fazer isso é, ao invés de fazer essa conta toda, fazer o que o exercício está pedindo, que a apostila está pedindo, que a propriedade 2 está pedindo. Como que vocês vão fazer isso? Da maneira mais fácil possível. Vocês têm o 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4. Como eu quero que vocês façam? Usando a propriedade, porque é mais rápido. Então, como vocês vão fazer? Vão fazer 2 elevado a 5 menos 4, que é 2 elevado a 1. E, pela observação da apostila, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Pronto. Precisou fazer isso tudo aqui? Não precisou. Ué, professor, então por que você fez isso? Porque eu quero mostrar para vocês o porquê que você está subtraindo os expoentes. Porque você vai simplificar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Então, ó, quantos 2 tem aqui embaixo? 4. Então, são esses 4 que eu tirei daqui de cima. Aqui em cima eu tinha 5. Se eu tirei os 4, a gente ficou com 1. Então, é por isso que a gente fez isso tudo. Mas a conta que eu quero que vocês façam é somente essa daqui, né? A vida de nós professores é simplificar a vida de vocês, explicando ali direitinho. Vamos agora a um exemplo que eu chamei de exemplo 1. Escreva como potência de mesma base ou como única potência essa divisão aqui. 7 elevado a 52 dividido aí por 7 elevado a 10.
Então, o que vocês vão fazer? Simplesmente vão repetir a base. Então, eu estou falando muito a palavra base, vocês têm que saber o que é. Base é aquele número que está ali embaixo, a gente explicou lá nos vídeos anteriores. Então, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 52 menos 10. E aí, a gente vai ter 7 elevado a 52. Tira 10 dá 42. Então, 7 elevado a 42, bem tranquilo. Vamos agora a um exemplo 2, para a gente entender um pouco daquele tal de expoente negativo. Então, eu vou aqui para o exemplo 2 escrever a seguinte divisão. Vamos calcular aqui o 3 elevado a 5 dividido aí por 3 elevado a 7. Tá bom. Se eu for fazer de acordo com a propriedade 2, olha o que vai acontecer. Eu tenho que repetir a base e fazer 5 menos 7. Eu sei que você deve estar aí se perguntando, não é para fazer o 7 menos 5? Não. É aqui ó, o de cima menos o de baixo. 52 menos 10. Quem é o de cima aqui? O de cima é 5 e o de baixo é 7. Então, eu tenho que fazer 5 menos 7. Ah, professor, como é que faz isso? É lá do 7º ano, mas eu já esqueci. Então, aqui, o 5 menos 7 é a mesma coisa que o mais 5 menos 7. Né? Porque quando não tem sinal aqui, na verdade tem demais, a gente não precisa escrever. Como eu faço essa conta? É só você pensar assim. Eu tenho uma dívida de R$7 e estou pagando 5. Então, eu continuo com uma dívida de 2. Então, o resultado aqui é menos 2. Outra forma também que a gente explica nas salas de aula, eu pelo menos explico também dessa maneira. Quando você olhar os números diferentes e não tiver multiplicação, ou seja, eu não estou fazendo essa conta aqui, né? Essa conta tem vezes e eu tenho que usar o quadro de sinais. Não é essa situação que nós estamos. Então, nessa situação que não tem vezes, você subtrai um do outro. Então, vou subtrair 7 menos 5 dá 2. 7 menos 5 dá 2. E coloco o sinal do maior em módulo, ou seja, eu pego o 5 e o 7, né? Como se os dois fossem positivos. Olha aqui, qual que é o maior? Ah, o maior é o 7. Qual é o sinal do 7? É o menos. Então, eu coloco o sinal do 7. É algo, obviamente, que você já tem que saber lá do 7º ano, só estou dando uma revisada aqui. Então, o expoente aqui, 5 menos 7 é menos 2. Então, vai ficar 3 elevado a menos 2. Agora, se eu for fazer da maneira que eu expliquei no início, olha só o que a gente vai ter. Nós temos que o 3 elevado a 5 dividido pelo 3 elevado a 7, ele é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. E embaixo? Embaixo a gente tem 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui eu já vou poder simplificar. Eu tenho que o 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, eu tenho esse 3 dividido para 3, ficou 1, né? Deu 1 como resultado. Esse 3 dividido para 3, deu 1. Esse dividido para esse, deu 1. Esse dividido para esse, deu 1. E esse aqui dividido para esse, deu 1. O 1, ele está multiplicando. Então, eu tenho como resultado aqui 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, dividido por 3 vezes 3. Ué, eu posso escrever 1 dividido por 3 vezes 1 dividido por 3. Não posso? 1 vezes 1 vai dar 1. E o 3 vezes 3 vai dar o 3 vezes 3. Só que isso daqui, eu tenho duas bases iguais se multiplicando. Então, eu posso escrever assim, ó, 1 dividido por 3 ao quadrado. Pronto, olha só. Quanto que é o 3? Vou escrever aqui do lado. Quanto que é o 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 7, utilizando a propriedade 2? Deu 3 elevado a menos 2. Ué, mas se eu fizer daquela maneira que você explicou, deu o quê? Ué,
Se eu fizer daquela maneira, deu o 1 dividido por 3 elevado a 2. Então é daí que vem aquela história de que você tem que inverter a base e o expoente fica positivo. Aqui, ó. Olha só, esse cara é exatamente igual a esse daqui. Então daqui nós concluímos que o 3 elevado a menos 2, eu posso inverter a base e escrever agora que o expoente é positivo. Então é isso, galera. Ficamos com 2 exemplos aí da potência 2. Até o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a propriedade 3, né? Potência 2 não, a gente ficou com a propriedade 2 da potência e vamos para a propriedade 3. Então, um abraço a todos e até a próxima.